Bom dia, meus irmãos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Amém. Vocês dormiram direitinho? Amém. Descansaram? Que bênção, hein? Eu estou aqui regozijando no Senhor, pensando, sabe o quê? Que enquanto a gente estava cantando aqui, os anjos lá também estavam louvando a Deus, regozijando junto conosco. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos então para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. No capítulo 19. Aleluia. Pode ir glorificando o Senhor, abrindo sua Bíblia. Glória a Deus. O Senhor está aí, aqui no nosso meio. A gente fala assim só para dar aquela ênfase, está aí do seu lado, né? Mas Ele está no nosso meio. E Ele gosta da adoração. Aleluia. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 13 ao 18. Podemos ler? Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei só, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, suas imagens beijando-as. Amém. Mais uma vez, Senhor, a nossa oração dedicada a Ti, para que esta graça continue permanente aqui, Senhor, alcançando cada coração, do menor ao maior, do mais velho ao mais novo, que todos sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo. Todos aqui temos consciência que não há nada em nós, nenhum de nós, para fazer qualquer coisa desta maravilha do Senhor, mas tudo vem de Ti, tudo procede de Ti. Por isso, mais uma vez nós exaltamos, mais uma vez nós honramos, mais uma vez glorificamos o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar-se, irmãos. Glórias a Ti, Senhor. Então, meus irmãos, os irmãos que estavam aqui ontem se lembram que nós começamos falando como o mundo antigo foi se esquecendo progressivamente do conhecimento sobre Deus e, consequentemente, aumentando os seus pecados, até que se tornou vítima do dilúvio. Mas, mesmo com a destruição do mundo e dos seus habitantes pelo dilúvio, tudo voltou a ser como antes. Olha só, os descendentes de Noé
igualmente contaminados pelo pecado, também foram abandonando o conhecimento de Deus. Talvez o fato de o Senhor, pode ser que o fato do Senhor ter feito aquela aliança com Noé, de não destruir novamente o mundo com água, contribuiu para que os seus descendentes supusessem que tudo estava bem, que não precisava se preocupar tanto mais. Mas nós sabemos que a aliança de Deus com Noé não incluía punições locais. Sodoma e Gomorra, por exemplo, que veio acontecer depois, outras destruições que aconteceram ao longo da história e ainda continua acontecendo nos nossos dias. E também não incluía a destruição final que está por vir no dia do juízo. Mas o resumo é que o povo foi se afastando novamente do Senhor. A distribuição geográfica agora estava mais extensa. Nós sabemos que aconteceu a partir de Gênesis 11, com aquela confusão lá da torre. A densidade demográfica aumentou e as nações foram se formando. Então, algum tempo depois, o Senhor escolheu um outro homem para fazer uma nova aliança. Amém? Amém. Falei com os irmãos, de vez em quando vocês falam amém. Não? Enquanto a aliança com Noé era para que o mundo não fosse mais destruído com água, a aliança com este outro homem era que, dentre todas as nações existentes na terra naquela época, o Senhor tomaria deste homem e faria uma outra nação, uma nova nação, diferente de todas. Pois com essa ele faria um pacto de a nação inteira tornar-se dele. Olha só. E ele ser o Deus dela. Uau! Esse homem todos nós sabemos quem é Abraão. Deus cumpriu sua promessa. Formou a nação a partir desse homem. Deu a esta nação leis justas que ainda nós temos, para o viver bem desta nação, em comunidade. Deu a eles terra para habitar, que eles não tinham, era uma nação que estava se formando, mas nós somos da onde? E de um ponto de vista humano, depois desta pequena história, o que a gente esperava? Que esta nova nação seguisse alegre a sua vida, por ter sido escolhida e obediente ainda pela gratidão dessa escolha, é ou não é? Deus nos escolheu, não escolheu ninguém aí deste mundo, ninguém de todo mundo que já existe, Deus nos escolheu. Que satisfação, que alegria! E afinal eles não eram um povo qualquer, eles não eram, né, um povo qualquer, e sim um povo escolhido a dedo pelo Senhor. Que bênção, né? Mas o que aconteceu? A mesma coisa que tinha acontecido com o mundo na época de Noé. Esta nação também se afastou do Senhor. E a gente vai lendo a Bíblia, vai lendo o texto bíblico e vamos, no modo de dizer, ficamos assim, ficando atordoados, né? Meu Deus! Como se a gente fosse diferente, né? A gente esquece que a gente é diferente. Ficando atordoado, pasmos. Várias vezes os textos bíblicos dizem que esta nação, Israel, com todo o conhecimento de Deus que tinha, pecava semelhantemente aos pecados das nações que não tinham o conhecimento de Deus e praticavam coisas ainda piores. Essa era a nação de Israel. O período de atuação do profeta Elias é um desses períodos de afastamento de Deus. Na verdade, um período de uma das maiores crises espirituais em Israel. Já há algum tempo,
a nação tinha sido dividida em duas, os irmãos conhecem a história, e esse rei atual, cujo nome era Acabe, foi um dos piores reis que Israel teve. Sempre num período de grande espiritual, glória a Deus, o Senhor levanta homens especiais. O Senhor levantou essa igreja aqui, nesse período de caos. Há outras igrejas também que não se prostraram a Baal, estão espalhadas em algum lugar, aqui na cidade, outras cidades. Deus sempre levanta para sustentar o seu povo. Então o Senhor levanta homens especiais. Isso ocorreu nessa ocasião, e ainda bem que é assim. Dissemos anteriormente que o Senhor não permite as coisas chegarem num extremo sem Ele fazer nada. Ontem falamos isso. Deus não pode simplesmente ver a decadência e ficar passivo sem tomar nenhuma atitude. E se Ele faz assim com esse mundo, quanto mais com aqueles que levam o seu nome. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem duas leituras aí, por favor. Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Ontem a gente falou que Deus puniu o povo de então. Agora nós estamos restringindo, indo para um povo que se chama o povo de Deus. Então Amós 3, verso 2, há um versículo Deus falando sobre isso. Outro abre em primeira carta de Pedro, no capítulo 4, o versículo 17. Por favor, pode ler. 1 Pedro 4,17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Não precisa de explicação. E Amós 3, verso 2. Corrida bíblica. Olha aí. De todas as famílias da terra, em outras palavras, vamos aqui, parafrasear o que nós estamos dizendo, de todas as nações da terra, eu vos escolhi, então eu vos punirei. Uau! Aí chega Pedro e fala isso. Começa aqui, começa no nosso meio, e assim Deus fez. Ele começou com o profeta Elias, levantando o profeta Elias. Mas não pensemos, irmãos, apenas em juízo. Vocês estão me acompanhando? Fala amém, gente, de vez em quando. Vocês estão me acompanhando? Então, mas não pensemos apenas em juízo. O Senhor envia seus servos não apenas para denunciar o pecado, por denunciar. Você já viu aquele pessoal que fala, Deus me revelou, Deus, vai lá para o irmão te revelar, para Deus te revelar. Não é assim, um negócio assim, né? Aí eu fui revelado, e aí? Nada, eu só queria ser revelado. Deus não denuncia o pecado por denunciar. Deus não revela só por revelar. Aí eu fui revelado, e aí? Deus é um palhaço de circo para ficar fazendo espetáculo? Vou traduzir, vou revelar a sua identidade. Para quê? Revelar seu CPF. Cuidado para ele não ser cancelado, como diz o pessoal aí. Para quê? Tem que ter um propósito. Não dizemos que Deus não possa fazer isso por um determinado propósito, mas a coisa não pode banalizar. Deus não levantou Elias para dizer que Elias era o profeta tal, como muito até se acham por aí. Você é o quê? Sou profeta. E aí? Mas também Deus denuncia o pecado, especialmente para chamar o povo ao arrependimento. Esse é o propósito de Deus, meus irmãos. Deus é um Deus completo. O Senhor sempre faz a obra completa. Tem gente que se acha a chibata de Deus, né?
Tem gente que se acha o azorrague de Deus, aí sai batendo em todo mundo indiscriminadamente e fica por isso mesmo. Não trata a pessoa, não trata o caso. Não podemos nos esquecer que Tiago, lá no capítulo 2, verso 3 de sua carta, diz que a misericórdia suplanta o juízo. Amém? Amém. Porque Deus fez isso conosco. O que é que a gente merecia? Todo mundo sabe. Mas o que é que Ele nos deu? Misericórdia. Nos chamou ao arrependimento. Olha aqui, tanto de gente. Glória a Deus. Em Jó capítulo 5, verso 8, Deus fala assim: eu faço a ferida e curo. Ele não só faz a ferida e fica lá, tá vendo? Não, Ele cura. Esse é o propósito final de Deus. Então todo profeta e pastor verdadeiro denuncia sim o pecado, mas faz a convocação para o arrependimento. Mas não podemos negar que também dentro do próprio sistema existente, no caso ali do reino de Acabe, que foi a época que Deus levantou Elias, homens ali dentro se levantem, dizendo-se homens de Deus, exatamente para pôr panos quentes nos erros, nos pecados, pregando que as coisas não são tão más assim. Ao meu modo de ver, isso só agrava a crise, isso só agrava o caos. É uma crise, um caos institucional, e o sistema não pretende efetuar mudanças para não correr o risco de perder seu campo de comodidade e atuação. Nós temos um sistema político no nosso país, todo mundo sabe o que eu estou falando. Há poucos dias, os irmãos, alguns falaram, acompanharam, nós pregamos 3 sermões no texto da morte desse Acabe, e citamos ali cerca de 400 profetas fazendo um trabalho de bajulação, 400 profetas para bajular, apenas para dar continuidade ao sistema político vigente. É a crise espiritual que ninguém vê. E eles falam, Deus fala com Jeremias assim, eles falam ao meu povo que há paz, quando não há paz. Talvez, meus queridos irmãos, a gente não esperasse que entre o povo de Deus, o povo de Israel, se abatesse uma crise espiritual como essa. Talvez a gente não espere que dentro do povo de Deus acontecerá, ou o povo de Deus permitirá uma crise espiritual. Mas isso acontece. E principalmente quando substituímos a verdadeira pregação da palavra de Deus por outros tipos de pregação. Talvez não nos damos conta de que pregar sempre a genuína palavra de Deus previna muitos males entre o povo de Deus. É possível, é provável, praticamente é certo, porque nós estamos vendo um sem número de igrejas, de pessoas com tantos tipos de pregação, menos a palavra de Deus. Em todo tempo é tempo de pregar a verdadeira palavra de Deus. Alguém que se acomoda ouvindo doces palavras o tempo todo, ficará incomodado no dia em que começar a ouvir que mudanças precisam ser feitas. Que o Senhor nos dê discernimento, tanto para falar quanto para ouvir a verdadeira mensagem acerca dele. Amém? Ok. Então, ontem falamos da crise lá fora, hoje agora a crise dentro. Mas há ainda uma outra crise, um outro tipo de crise, não a mesma que conduz a pessoa para longe de Deus, como foi o povo de Israel, mas uma outra que afeta o psicológico e as emoções dos servos de Deus. Além dessa crise espiritual externa,
Não podemos negar que a maioria de nós, se não todos, em algum momento enfrenta crises pessoais também. E elas vêm de todos os lados. Às vezes por causa de pecados que cometemos, às vezes porque nos propomos a determinadas realizações e nos faltam forças e recursos para empreendê-las, então somos levados à frustração. Às vezes porque é o Senhor que nos prova. A leitura do Salmo, anotei aqui, Salmo 11, verso 5, o Senhor prova o justo. Por que está acontecendo isso comigo, pastor? Ele tem hora que ele vai dizer, eu não sei. Aí você sabe, o Senhor prova o justo. O Senhor prova o justo e o ímpio, mas nós estamos falando de nós. Enfim, há uma série de fatores que podem produzir uma crise emocional interna. Elias enfrenta um momento assim, neste texto que a gente leu aqui. Por 2 vezes, nesse texto, ele expõe o seu coração ao Senhor, falando as mesmas palavras. A gente leu o verso 14, mas o verso 10 ele diz a mesma coisa. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, as minhas entranhas estão incomodadas. E olha bem, os israelitas, o povo do Senhor abandonou a tua aliança, beleza, destruíram os teus altares, beleza, mataram os teus profetas. Não foi a rainha Jezabel? Claro que foi, mas olha aqui, o povo do Senhor matou os teus profetas. O povo do Senhor se desviou da aliança. É um dos pontos que ele coloca aqui. O primeiro ponto que ele coloca aqui, para Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente se sente assim como Elias? Todos nós nos sentimos em uma escala maior ou menor. Se você é um pastor, se preocupa com a santidade, o nível de santidade da sua igreja. Se você é um pai, uma mãe, ontem a gente falou algo aqui. Se você se preocupa com a conduta espiritual dos seus filhos, se eles estão ou não no caminho do Senhor, se eles vão continuar ou não no caminho do Senhor. Todo pai, toda mãe preocupa-se com isso, e por aí vai. Ontem eu me referi à mensagem da semana retrasada, eu disse que na igreja, né? Eu disse lá na igreja, o mundo não se preocupa muito com isso. O que o mundo preocupa em relação aos seus filhos? Só de não estar nas drogas, não é isso? Não é isso que você ouve de todo mundo? Lá a gente ouve só isso. Só de não estar nas drogas está muito bem. Está mesmo. Claro, que a gente não deseja isso, porque de fato, né? Mas no máximo, o que o mundo está preocupado é se os seus filhos não estão na droga. No mais, tudo está liberado. Mas é só essa a nossa preocupação, irmãos? Não pode ser. Não é só essa a nossa preocupação. Preocupamos-nos se nossos filhos temem e servem ao Senhor. Preocupamos-nos se nossa igreja está dentro dos padrões da piedade e temor do Senhor que a Bíblia referenda. Preocupamos-nos em andar corretamente diante dos homens nos nossos negócios, não apenas pelo temor de alguma multa, mas porque nós devemos satisfação ao Senhor. Preocupamos-nos se como líderes ensinamos a verdade da palavra de Deus, se a igreja está entendendo o que o Senhor requer dela, e por aí vai. Olha quantas são as nossas preocupações. Cada um de vocês, se eu perguntasse, poderia enumerar a sua preocupação de cunho espiritual. Seja em você mesmo, seja na sua família, seja onde você trabalha, onde você estuda, seja na igreja que você está. São muitas as nossas preocupações. Por tudo isso e muito mais, Elias estava sofrendo. É um momento no qual nos sentimos só, como ele disse, só eu fiquei só. O pessoal às vezes fala aí, né? Elias matou 850 profetas lá de Baal, mas correu de uma mulher. Irmão, primeiro que essa mulher, a rainha Jezabel, não era uma mulher qualquer, era uma mulher muito macho. Vocês sabem disso.
Ela ameaçava e cumpria a ameaça. Mas não é essa a razão principal, foi só um detalhe que eu quis colocar. Não era essa a razão principal. A nação tinha um histórico de afastamento de Deus desde que o reino se dividiu. O reino se divide com Jeroboão, ele fica preocupado do pessoal voltar lá para o sul, para adorar em Jerusalém, para adorar no templo. Ele falou: eu vou colocar lá nas pontas, na ponta de cima do país, na ponta de baixo do país. Olha, esses aí são os deuses que vocês têm que adorar. E o povo ficou ali. Talvez alguns tomaram um susto no começo, né? Porque é assim mesmo. Uma coisa que a gente não está acostumado, chega assim, dá aquele baque. Mas quem é forte, quem é inabalável para poder dizer: espera aí, eu tomei um susto aqui, mas minha posição é essa aqui. Então tinha esse afastamento, esse histórico de afastamento. Tudo isso cansa o espírito crente, meus irmãos. Tudo isso traz agonia espiritual ao crente. O apóstolo Pedro diz que isso aconteceu com Ló, na segunda carta, capítulo 2, versos 7 e 8. Ele fala: o justo Ló afligia a sua alma. Quando a gente lê a história lá em Gênesis, né, da separação de Ló e Abraão, a gente até quer jogar o Ló no inferno, né? A gente nada, tal. A gente sabe que foi a maior burrada da vida dele ter se separado do tio dele. Mas era necessário para os propósitos divinos. Não vai entrar nisso hoje. Aí chega Pedro agora, sei quantos mil anos depois, chama ele de justo. Aí a gente para e pensa que até os justos de vez em quando dão umas mancadas, né? Aí a gente lembra de nós. Quantas mancadas a gente já deu? É que Deus nos livre de dar mais, mas é difícil não dar umas de vez em quando. Aí a gente não quer jogar mais Ló no inferno, não, né? Mas eu quero perguntar para os irmãos: vocês não estão incomodados com o caos deste mundo e da igreja? Vocês não estão incomodados com as mentiras deste mundo, diárias? Tudo que você vê, todas as notícias nas mídias manipuladas para que você acredite daquela forma, todas assim, 98%, né? Isso não te incomoda? Todas essas ideologias sendo propagadas, enfiadas goela abaixo, leis sendo trabalhadas para serem aprovadas, a fim de que você seja obrigado a aceitar o caos. Isso não incomoda? Os meios de comunicação descaradamente mentindo, manipulando as informações, tentando nos manter reféns. Isso não nos afeta, meus irmãos? As mídias propagam abertamente seus valores infernais, ridicularizando os valores da palavra de Deus, e isso não nos incomoda? Observe os homens sem Deus, hipnotizados, como eles sorvem esses valores, como eles sugam esses valores. E agora, para aumentar a nossa aflição espiritual, internamente, na parte da igreja, algumas igrejas, eu chamo lá de igrejas modernas, isso é uma expressão minha, mas deve ser de muita gente. As igrejas modernas estão assumindo os mesmos valores deste mundo. A alma de Ló, diz aí o apóstolo Pedro, era atormentada por essas iniquidades lá do mundo. Lá no mundo. A alma de Elias era atormentada pelas iniquidades do povo de Deus. Então há lá e há cá.
Veja que nós usamos a expressão progressão da iniquidade. Veja como houve uma progressão da iniquidade e chegou a afetar o reduto dos salvos que antes considerávamos protegido. O que fazer para manter-se inabalável? Não nos desesperemos, que Deus tem solução para tudo. Aleluia. Eu admito que a grande maioria de nós não esperasse que entre o povo de Deus, na igreja brasileira, se abatesse uma crise espiritual como a que estamos vivendo atualmente. Em uma geração, ou talvez menos, mudanças drásticas aconteceram no seio da nossa igreja no Brasil. Quem é crente há 30 anos para trás, se lembra de uma igreja orante, piedosa, temente a Deus, uma igreja que se reunia praticamente todos os dias, todas as noites da semana, para culto, semelhante à igreja primitiva que diz Atos 2, 42, 46, diariamente estavam no templo, de casa em casa, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partindo do pão e das orações. Começa assim o verso 42, 46, ele diz, diariamente. O que é diariamente? Todo dia, gente. Uma igreja que se reunia para a prática da oração, uma igreja que tinha um bom testemunho entre os seus contemporâneos. Estou dizendo a igreja de 30, 40, 50 anos atrás para trás. As pessoas não gostavam muito de crente. Quem é dessa época aí lembra? As pessoas não gostavam muito de crente. Tudo com crente é certinho. A gente gosta de umas coisas meio assim, não chama ele não. Não era assim? O mundo sempre evitou o que é certo, né? Sempre evitou o que é correto. Eles não gostavam da luz e da verdade. De uma certa forma, eles deram graças a Deus que muita gente da igreja se tornou como eles. Pois agora tem motivo para dizer que não são crentes por causa do mau testemunho. É a desculpa que eles queriam. Mas eles não querem se converter, né? Querem encontrar desculpas para eles. Então hoje eles ainda não gostam de crentes. Só os motivos que mudaram. Mas para nós isso não importa. Importa que nós, da nossa parte, cumpramos nosso compromisso com aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não importa lá fora, não importa nem aqui dentro. Importa que cada um de nós vivamos para a glória de Deus. Está muito parecido com a situação espiritual de Israel no tempo de Elias. Praticamente não vemos mais a diferença entre o crente e o mundo. Quando alguém vê um crente mesmo, né, aquele que é diferente, as pessoas tendem a se afastar dele. Chama ele de ultrapassado, retrógrado, dinossauro. Chama ele de dinossauro, não é nem pela aparência dele. Acusam-no de querer ser melhor do que os outros. As igrejas destes crentes fiéis, ou são igrejas menores, ou se são grandes, começaram a diminuir a quantidade de seus membros. Como? Porque eles ficam dizendo assim, estamos em uma outra época, em um outro mundo, precisamos nos adaptar para não ficarmos para trás. É isso que eles andam pregando. Esquecem que lá em Hebreus 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e continuará a ser eternamente. E assim como Jesus é, a igreja dele tem que ser. Ele que fundou a igreja, não é a gente que manda Jesus, Senhor, essa direção aqui eu acho que não está boa para a gente ir. Não é essa a conversa com Jesus. Eu acho que essa direção aqui não está dando resultado. Essa direção aqui eu não sei. Deus tem uma direção para a sua igreja, Ele é o fundador da sua igreja. Ele é eterno, Ele está vendo a sua igreja com Ele na eternidade. O Senhor não está sujeito às mudanças causadas pela passagem do tempo.
Cada mudança que este mundo promove é uma tentativa de afastar-se mais e mais da vontade de Deus. E todo mundo aqui sabe que eu não estou falando de mudança externa, de aparência, por exemplo, maneira de vestir, que antes era muito, colocado assim nas igrejas, embora tenha alguma influência, mas eu não estou dizendo disso, eu estou dizendo do mesmo zelo que Elias tinha pela causa de Deus. Eu estou dizendo da integridade de ontem que nós falamos, é a justiça e o andar com Deus que Noé tinha. Lá não está preocupado em dizer o que Noé vestia, como ele calçava, que perfume ele usava. Mas a integridade, os valores colocados nele, pelo temor do Senhor. Eu estou dizendo disso, do temor, do amor. Por exemplo, aquele amor que a igreja de Éfeso foi acusada de ter se afastado. É isso, meus irmãos, esse zelo de manter. É assim que a igreja fica inabalável. Que não percamos isso. E se por acaso alguém aqui tiver perdido, que clame ao Senhor por renovo e restauração. Não é fácil para nenhum de nós, irmãos. Como eu disse ontem, vivemos aí nesse mundo, no meio deles, trabalhamos no meio dessas pessoas, presenciamos palavras e atitudes que nos incomodam, fazemos cursos, estudamos entre eles, nossos filhos estão aí. Depois de tudo isso que aconteceu, essa reviravolta na política brasileira, eu tenho com bastante frequência orado pelas crianças da igreja. Senhor, esses meninos são o povo do Senhor. Amém. Eu tenho orado com frequência por eles. Porque eu não sei aqui, mas os professores estão forçando a barra com as crianças. Viu? Estão forçando. A minha filha mais nova tem 12 anos, e ela me conta tudo, no carro para casa. Pai, a minha professora falou assim. Minha professora disse isso. Ainda bem que ela conta, que aí você fica por dentro. De vez em quando eu escrevo alguma coisa no caderno dela, e eu sei que eles leem, porque é mesmo o vício dão, eles não me respondem não, mas eu escrevo. Faz um trabalho, não, eu que vou fazer aqui, eu que faço o trabalho. Aí sabe qual que é? Uma das professoras: seu pai me ofendeu. Seu pai me ofendeu. Tadinha. É assim. Eu falei: pode me chamar aí, que eu vou. Eu também não vou ficar lá não. Me chama aí. Eu falo assim: me chama aí. Vocês se lembram que negócio do tal do massacre que falaram que ia fazer nas escolas? Irmãos, quase ninguém foi para a escola naquele dia. Falei: os meus vão. Primeiro, quem faz massacre não vai avisar dia e hora. Segundo, que eu estou confiando no Senhor. Amém. Aí teve pais crentes, viu? Ligando para mim: aqui você pega o trabalho, que tem que apresentar o trabalho, e você leva para mim? Levo. Fui lá, peguei trabalho, peguei pendrive, mandei os filhos levar para a escola. Chega lá, quase ninguém na escola, irmão. Você está vendo? O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo conosco? Que confiança é essa que a gente chega aqui e fala: eu tenho fé, eu confio no Senhor, mas a gente falha. Falhar uma vezinha ou outra, irmãos, pode até acontecer, mas falhar sempre na confiança do Senhor, não podemos. Eu não estou acusando ninguém aqui, eu estou dizendo que desenvolvamos mais a nossa confiança. Eu estou chamando a igreja, e eu também estou incluído nisso. Porque se é numa área, uma, outra em outra área, não importa. Mas que desenvolvamos a nossa confiança no nosso Senhor.
Ele é Senhor. Ele tem o governo nas suas mãos. Esses caras aí estão achando que tem o governo na mão deles. Deixa eles acharem. Um dia eles vão descobrir tarde demais, e para a sua própria miséria eterna, que nada estava nas mãos deles. Eles vão entender, como a igreja de Deus verdadeiramente entende, que nós sabemos quem está controlando todas as coisas. Eles vão descobrir que Deus queria que as coisas estivessem exatamente assim. Ele é Senhor, ou o nome dele não é Senhor. Então diariamente somos submetidos a ver coisas, praticamente diariamente somos pressionados a participar de tudo isso também. Essas ideologias, de um tempo para cá, vem diminuindo, né, os homens de maneira assim, um pouco mais nos bastidores, exaltando o empoderamento feminino. Agora é ridículo ser homem. Cuidado aí, irmão. Eu recebi um folder de uma propaganda, um curso, irmão. Eu recebi. Como ser menos homem. Não sei quantos dias, viu? Acho que era um fim de semana. Como ser menos homem. Pastor, olha isso aqui. Rapaz, eu não acredito nisso. Então é ridículo agora. Os homens riem de outros que falam, não, eu sou homem. Os homens estão rindo. Por quê? Porque estão absorvendo nos programas, nas novelas. Eu sei que ninguém aqui assiste novela, deem graças a Deus. Está vendo? Louvado seja Deus. Mas não é isso que eles estão passando. Os homens têm que ser menos homens. Mas a Bíblia diz que Deus criou como? Macho e fêmea. Eles até assustam com isso. Eles assustam. Eu tenho um grupo, nosso grupo ali do 2º grau, quando a gente estudava naquela época, 1800 e alguma coisa. Ele saiu do grupo, eu ainda tolero. E surge cada coisa, meus irmãos, mas eu faço questão, às vezes, de escrever numa carta, uma página, 2 páginas, coloco lá. Eu não saio por isso. Falei, se alguém quiser saber mais, me chama no privado. Vocês acham que ele chama? Mas graças a Deus tem 1 ou 2 que chamam. E ali a palavra vai sendo ministrada. Foge. Foge de Deus, que você vai ver onde você vai parar. É o contrário. Foge dos padrões deste mundo. E os padrões deste mundo que foram adotados por esta igreja, Israel corrupta, igreja corrupta. Eu não estou falando de corrupção financeira, econômica. Eu estou falando de corrupção moral, espiritual, degenerando o povo de Deus. Não sabe mais o que é ser um crente. É isso que eu estou dizendo. É isso que Elias estava incomodado. É isso que ele estava falando com Deus, sobre o zelo no coração dele. Tenho sido zeloso para o Senhor. Talvez alguém pense, mas é muito pretensioso falar assim. Não, irmãos, não. Passamos por crises assim também, de um jeito ou de outro. Há pressões para ceder, e nos pressionamos a nós mesmos para permanecermos inabalável. Tem hora que a gente se pergunta, meu Deus, Senhor, quando o Senhor virá? Eu acho que acontece isso com vocês também. Quando o Senhor virá? Ou nos desesperamos como Elias, ele não chegou a ler, mas no verso 4 diz aí, Senhor, me leva, não sou melhor do que meus pais.
quando você vive o Evangelho, quando você vê como as coisas estão, quando você entende o que é o ser humano, tanto o não regenerado quanto o regenerado, e você vê que as pessoas não querem ir, aqueles que estão no nosso meio também não entendem, não querem entender, e acham que são regeneradas. Aí você fica assim, meu Deus, como Elias, olhamos para o mundo, não há nada de bom. Às vezes olhamos até para nós mesmos, encontramos aquela luta da carne contra o Espírito. Se não fosse Cristo, ai de nós. Mas, meus queridos irmãos, há uma promessa. Aleluia. Hebreus 10, 37. Glória a Deus. Foi citado aqui também, ó. Nós estamos antenados, hein? Glória a Deus. Diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Perdi na corrida bíblica, hein? Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Como está o seu coração regozijando? Ele virá. Espera mais um pouquinho. Aleluia, espera mais um pouquinho. Ele virá. Ele nos tirará desse lodo, desse caos. Ele nos levará para um lugar. Não dá nem para explicar. Né? Não dá nem para explicar. E eu quero contar aqui para os irmãos, há 2 anos atrás, e meio mais ou menos, um presbítero de nossa igreja, um senhor de mais, por volta de 74 anos de idade, 75, partiu para o Senhor. Com uma operação muito mal feita que fizeram nele, depois colocaram lá como Covid, vocês já sabem. Mas uma operação muito mal feita. Chegou em casa, começou a abrir. Corri com ele para o hospital, depois uma segunda vez, alguém lá da família correu para o hospital e ele não voltou mais. Acho que foi em abril, nessa faixa aí, entre março e abril. E aí, em dezembro, janeiro, antes, a gente sempre estava juntos em oração, todas as manhãs a gente está em oração lá na igreja, de 7h30 às 8h. Eu tinha deixado com ele, e um dia nós estávamos lá orando, acabou a oração, ele falou: pastor, eu queria contar para o senhor um sonho. Eu sonhei que eu cheguei assim num lugar como se fosse a igreja. Assim que eu entrei na igreja, todo mundo começou a bater palma para mim. Eu falei: irmão Francisco, é os santos te recebendo no céu. Aí olha a minha vergonha, meu Deus, era para eu falar isso? Irmão, saiu. Não era isso que eu queria. Se eu sou uma pessoa normal, eu não podia falar assim. Saiu. Aí depois sentamos, fomos conversar. Ele foi falando e eu fiquei pensando: o que eu poderia falar para substituir esta palavra que eu tinha dado? Era um irmão assim, temente a Deus. Você olhava para aquele irmão, você via a santidade nele. Aquele homem de oração, que praticamente orava o dia inteiro, irmãos. Ele ia para essa oração de manhã, chegava em casa, antes do café ele passava um tempo em oração, tomava lá o seu café, às vezes ele saía na rua, ia em oração, voltava em oração, estava em casa em oração. Você chegava lá, cadê o irmão Francisco? Está em oração. Qualquer hora que você chegava, ele estava em oração. Não faltava nenhum culto. E aí eu falei: irmão, um filho dele tornou-se um dos pastores da nossa igreja. O menino cresceu lá desde os 10 anos de idade, hoje é um dos pastores da nossa igreja, casado, com filhos. E aí eu fiquei pensando, os outros 3 não, um envolvido com droga, 2 envolvidos com drogas, outro farrista. E eu falei: mas sabe o que é, irmão Francisco? Pode ser também
o Senhor orando aí pela sua família, que eu me lembro da sua mãe, não esqueça os testemunhos dela aqui. Senhor, se o Senhor vai me salvar, eu quero meus filhos salvos também. Ele era desse jeito, sempre me lembrava da mãe ali do presbítero Alex, e ele era assim: Senhor, irmão, na verdade ele não só orava pelos filhos, todo mundo que ele sabia, que ele conhecia, ele falava o nome de todo mundo. Todo mundo que ele conhecia, todo mundo da igreja, gente que ele conhecia, vizinho, gente que pedia oração, ele pegava o nome, tinha um caderno de oração que ele cuidava, ele levava para lá, abria, orava, falava o nome de todo mundo. Eu às vezes ficava assim: não precisa falar o nome de todo mundo? Ó, está gravando. Mas aí eu falei com ele: irmão, pode ser que o Senhor orando pelos seus filhos, à medida que eles forem se convertendo, aí a igreja que te conhece vai reconhecer e te dar honra, né? Ó, Deus ouviu a oração. Eu fui falando isso, meu irmão, mas não teve jeito, o Senhor levou. E no dia que esse filho, pastor, me ligou: pastor, meu pai partiu. Irmãos, veio uma alegria no meu coração tão grande. Eu falei: então aconteceu. Ele disse: aconteceu o quê? Ué, você não sabe não? Ele falou: não. Ele não tinha falado para ninguém, irmão, só para mim, desse sonho. Ué, seu pai me falou um sonho que ele teve, não contou para vocês? Não, não. Aí eu contei para ele: ele sonhou há uns meses atrás que tinha chegado num lugar semelhante à igreja. Enquanto ele estava, pôs o pé na porta para entrar, todo mundo começou a bater palma, e eu, sem querer, saiu da minha boca: os santos te recebendo nos céus. E foi como se eu tivesse visto aquela cena, irmão. Aleluia! Ele entrando na glória celestial. Todo mundo aplaudindo. Todo mundo aplaudindo, todo mundo feliz. Mais lembra aqueles heróis da fé ali, de Hebreus 11? Eles estão esperando a sua e a minha entrada lá também. Eles vão se regozijar. Esses dias eu falei isso: imagina numa festa de casamento, tudo muito lindo, tudo muito arrumado, né? Aquela noiva, né, bonita, ela quer saber os detalhes, o tapete, as flores, né? Diz que o noivo fica assim: será que vai ter coxinha, né? Mas a noiva preocupa com tudo. Então vamos imaginar aqui no céu, é assim que está acontecendo. Ó, a noiva vai chegar. A noiva vai chegar, está tudo sendo preparado, irmão. Aquela flor ali não está boa, não. Vamos imaginar humanamente: aquela flor ali, anjo, não está boa, não. Opa, o Senhor mandou tirar, que é uma melhor, uma mais bonita. Olha a cozinha do céu como está, irmão. Todo mundo em polvorosa, os santos vão chegar, a noiva vai chegar, a noiva vai entrar, e você e eu fazemos parte dessa noiva. Aleluia! Glória a Deus! Tudo está sendo preparado para você e para mim. Somos a noiva do Cordeiro. Nós choramos aqui. Agora eu fico pensando como que eu vou chorar depois disso. Porque é uma alegria invade meu coração quando um santo entra na glória celestial. Glória a Deus. Mais um pouquinho de tempo, diz a revista corrigida, e o que há de vir virá, e não tardará. Você está incomodado com esse mundo? Vai chegar a nossa vez. Nenhum incômodo mais, nenhuma aflição mais, nenhuma preocupação mais. Aleluias. Para a gente concluir, a crise que a igreja visível passa hoje demanda que no meio dela uma outra igreja, a invisível, mas verdadeira igreja de Cristo, permaneça inabalável, firme e fiel. Esta igreja é um exemplo de igreja inabalável. Falando de vocês aqui. Enquanto tantas outras igrejas, claro que tem mais, há outros 7.000
que não se dobraram, não é só aqui, eu sei. Você sabe também. Ninguém pode presumir, eu sou o melhor. Não, estamos todos sob a mesma graça. Enquanto tantas outras se desviaram e estão se desviando, se extraviando da verdade. Algumas delas nem existem mais. Essa igreja tem permanecido na verdadeira fé. Por isso que eu disse para os irmãos, aí você vai olhando ali as letras que estavam sendo cantadas. Meu Deus! Os santos de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, cantavam isso aí. Os santos de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás, da época de Jesus, de antes de Jesus, os santos cantavam sobre glórias a Deus, dar glórias a Deus, dar honras ao Senhor, sobre a justiça do Senhor. Mesmo antes de Cristo vir, os santos do Antigo Testamento falavam sobre a justiça divina, sobre a piedade, a misericórdia divina. Aleluia! E como que nós devemos nos prostrar diante do Senhor, como nós devemos nos apresentar. Gostei da apresentação do presbítero Wesley aqui, com reverência, no temor do Senhor. Nós vamos para a sua presença. Aleluia, Ele é o nosso Pai, mas continua sendo o nosso Senhor. Como eu disse ontem, se há algum segredo que não há, o segredo é não se misturar para ser inabalável. O segredo de Elias, que não é segredo nenhum, está tudo claro aqui, é que ele não ficava de gracinha com aqueles 400 profetas, por exemplo, né? Ele não ficava de gracinha com os outros profetas, falsos, errados. Imagine que os outros ficavam lá, aquele ali se acha melhor, mas nós que estamos aqui no bem bom, claro, eles usufruíam terrenamente, materialmente, porque estavam ao lado do rei. Ele não ficava se misturando no palácio do rei, ele não se deixava seduzir com presentes e ofertas, como aconteceu com Balaão alguns tempos antes. Mistura pode indicar diluição. Você conhece alguém que era fiel e que agora está caído? Não responda. Mas se você conhece, olha a história de como tudo começou. Por que ele caiu? O que aconteceu com aquele crente? Ele era fiel. Como eu disse para os irmãos ontem, uma pessoa que está morando de rua, não é só uma, que vai lá me procurar, que bate na minha porta, era uma pastora. Como começou essa queda? Se você for olhar a história, começou misturando. Tudo começa com uma mistura, uma coisa hoje, amanhã outra, depois de amanhã outra, e assim sucessivamente, até que vem um baque e a pessoa se deu conta de que já não estava mais entre o povo de Deus. Elias contou com o Senhor, não contou com mais ninguém, ele se sentia só, ele diz isso. Deus não permitiu que Elias visse os outros que estavam escondidos, que o Senhor preservou, e às vezes ele se achou realmente sozinho, às vezes isso acontece com a gente. Mas o Senhor da igreja é o mesmo Senhor de Elias. Então, se Elias permaneceu inabalável, a igreja do Senhor permanecerá inabalável. Que você esteja entre essa igreja, dentro dessa igreja. Fique de pé, meus irmãos, vamos orar e louvar o Senhor. Aleluia.